Uma outra forma de visualizar a relação entre positivos verdadeiros e falsos positivos é usando curvas normais de probabilidade. Vejamos como isso pode ser feito. De novo, vamos supor que a análise de um tumor pode ser positiva ou negativa, dependendo do seu tamanho, densidade e várias outras variáveis. Depois de aplicar uma regressão logística aos dados de treinamento, vamos analisar os resultados usando nossos dados de validação compostos de 500 amostras. As curvas azul e vermelha representam a quantidade de tumores negativos e positivos, respectivamente, e o eixo X representa a probabilidade com que esses tumores foram classificados como positivos. Agora, se nosso limiar é de 50%, nossa previsão perfeita seria como esta, em que tudo acima de 50% de probabilidade é positivo e tudo abaixo é negativo. Vejamos algumas situações mais realistas de resultados. Aqui temos 44 pontos negativos e 5 positivos, sendo que foram previstos 49 pontos com probabilidade de 40% de serem positivos. E aqui temos 30 pontos, sendo 15 negativos e 15 positivos, com previsão de 30 pontos com 50% de probabilidade de serem positivos. E finalmente, temos 5 pontos negativos e 43 positivos, com a previsão de 48 pontos com 60% de probabilidade de serem positivos. Com base nesse gráfico, você pode dizer que o classificador fez um bom trabalho de separar as classes. Então, você pode definir seu limiar em 50% e classificar tudo que foi previsto com mais de 50% de probabilidade de ser positivo como positivo, e tudo abaixo de 50% como negativo, que é o que a maioria dos métodos de classificação fará por padrão. Agora vamos supor que seu algoritmo não foi tão bem. Nesse caso, há muito mais sobreposição e, independentemente de onde você definir o seu limite, sua precisão de classificação será muito menor do que antes. Um limiar de 80% classificaria 50 amostras como positivas e 450 como negativas. Já um limiar de 40% classificaria 450 amostras como positivas e 50 como negativas. Um limiar de 50% teríamos 350 amostras classificadas como positivas e 150 como negativas. Assim, à medida que aumenta a sobreposição entre as curvas, nossa classificação se torna pior, e desta forma temos uma ideia visual de onde colocar nosso limiar. Curva Precision Recall. Se nossa base de dados é altamente desbalanceada, como nos casos de doenças raras, fraudes, eventos climáticos extremos e muitos outros, estamos mais interessados em não cometer falsos negativos. Vamos supor que dos 100 exemplos de tumores, 91 são benignos, 90 TNs e 1 FP, e 9 são malignos, 1 TP e 8 FNs. Dos 91 tumores benignos, o modelo identifica corretamente 90 como benignos. Isso é bom. No entanto, dos 9 tumores malignos, o modelo só identifica corretamente 1 como maligno. Um resultado terrível, já que 8 em cada 9 malignidades não são diagnosticadas. Como já enfatizamos, embora 91% de accuracy possa parecer bom à primeira vista, outro modelo classificador de um tumor que sempre prevê benigno alcançaria exatamente a mesma precisão, 91 por 100 previsões corretas. Em outras palavras, nosso modelo não é melhor do que aquele que tem zero capacidade preditiva para distinguir tumores malignos de tumores benignos. Em uma curva, isso ficaria mais ou menos assim. Além de diagnósticos médicos, essa situação é comum em análises de fraudes, spams e, em geral, em detecção de anomalias. Para avaliar essas situações, uma das ferramentas que usamos são Precision e Recall, que são conceitos sutis e devem ser bem entendidos. Precision tenta responder a seguinte pergunta:
que proporção de identificações positivas estava realmente correta. Ou seja, de todos os tumores classificados como positivos, quantos de fato eram positivos? Precision é definida da seguinte forma. Note que Precision não é influenciada por negativos verdadeiros, ou seja, os TN não são considerados na métrica. Nosso modelo tem uma Precision de 0,5, ou seja, quando prevê que um tumor é maligno, ele está correto apenas 50% das vezes. Recall responde a seguinte pergunta: qual a proporção de positivos reais foi identificada corretamente? Ou seja, de todos os tumores originalmente positivos, quantos foram identificados corretamente? Matematicamente, o recall é definido da seguinte forma. Nosso modelo tem um recall de 0,11, ou seja, identifica corretamente apenas 11% de todos os tumores positivos. Então, apesar de apresentar 91% de accuracy, nosso modelo é bem ruim. Note que os cálculos de precisão e recall não fazem uso dos verdadeiros negativos. Só se preocupam com a previsão correta da classe minoritária, que é a classe positiva. Para avaliar completamente a eficácia de um modelo, você deve examinar tanto a precisão quanto o recall. Infelizmente, Precision e recall estão muitas vezes em tensão, ou seja, melhorar Precision normalmente reduz o recall e vice-versa. Embora geralmente eficazes, a curva ROC A ou C podem ser otimistas no caso de um grande desequilíbrio de classes, especialmente quando o número de exemplos na classe minoritária é pequeno. Uma alternativa à curva ROC é a curva Recall Precision, que pode ser usada de forma semelhante, embora se concentre no desempenho do classificador na classe minoritária. Uma curva de Recall Precision é feita para diferentes limiares, assim como a curva ROC. Um classificador inútil é aquele que não pode discriminar entre as classes e prevê uma classe aleatória ou uma classe constante em todos os casos. O linear muda com base na distribuição das classes. É uma linha horizontal com o valor da razão de casos positivos no conjunto de dados. Para um conjunto de dados equilibrados, esse limiar é 0,5. Nesse gráfico você pode ver que a precisão realmente começa a cair acentuadamente em torno de 60% de recall. Você provavelmente vai querer selecionar um ponto um pouco antes dessa queda, por exemplo, em torno de 80% de recall. Mas claro, a escolha depende do seu projeto. Para a conclusão dessa sessão, quero ressaltar que todas as métricas que vimos são para sistemas supervisionados. Avaliar o desempenho de sistemas não supervisionados, como clustering, por exemplo, não é tão trivial quanto contar o número de erros ou a precisão e o recall de um algoritmo de classificação supervisionado. Em particular, nesses casos, as métricas de avaliação não devem levar em conta os valores absolutos das observações, mas sim um agrupamento define separações de tal forma que os membros pertencentes ao mesmo agrupamento são mais semelhantes do que os membros de agrupamentos diferentes, de acordo com alguma métrica de semelhança. Entre essas métricas de separação estão aquelas que definimos na seção de distâncias deste curso.